Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Começaremos o programa com um e-mail do Renato, de Niterói. O Renato nos escreveu o seguinte: Carlos Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz, tenho algumas perguntas. Primeiro, na invocação do comando de luz do amado Elmória, quando dizemos assim, invoco os amados Elmória Khan, Arcanjo Miguel, grande diretor divino, o amado Surya, significa então dizer que o grande diretor divino é o amado Surya? É este o nome dele? Eu vou responder as perguntas do Renato uma a uma. Não, Renato. Esta é apenas uma sequência de nomes de mestres no preâmbulo de um comando de luz. O nome do grande diretor divino é um segredo não revelado pelos mensageiros. Surya é o grande mestre do planeta Sírius. É ele que mantém o foco do grande sol central em Sírius. O nome da estrela divina Sírius, em português, é Sírio, um foco do grande sol central para a nossa galáxia. É lá que são treinados os que estão preparados para se tornar grandes avatares para a Terra, assim como Jesus foi. É em Sírio onde se encontra o Lago do Fogo Sagrado, que tanto falamos em nossas invocações de pedidos de julgamento divino. O mestre Surya serve o raio azul da vontade divina, o primeiro raio. Sírio vem do grego seirios, queimando, significa queimando. No mito clássico, o cão de Orion, que seguiu seu mestre quando foi feita uma constelação, é chamado a cão-estrela. Pelos egípcios, a chamam de Sotis. O cão simboliza o Mercúrio, ou o Buda. É um símbolo do vigilante em guarda. O helíaco nascer de Sírius coincide, no hemisfério norte, com o calor sufocante do verão, e foi considerado na antiguidade como uma causa desse calor, ou como grande contribuinte. Esta é uma estrela adorada no Egito e reverenciada pelos ocultistas. Ela era associada misteriosamente com Thoth, Hermes, o deus da sabedoria, e a Mercúrio. Assim, Sotis, Sírius, ou Sírio, teve e ainda tem uma mística e direta influência sobre todo o céu vivo, e é conectado com quase todos os deuses e religiões da antiguidade. Ou seja, realmente não é o grande diretor divino. A outra pergunta do Renato neste e-mail é a seguinte: Paulo, você disse no programa 74 que sou muito emocional. Isto é devido ao fato de eu ter a lua em peixes? A minha mãe sempre diz que na infância fui muito chorão. Então, por que quando vejo o divino choro com facilidade? É por causa da minha lua em peixes? Ou a lembrança de que no passado tive uma forte associação com a luz? Vitória sempre, Renato. Renato, há muitas razões para uma pessoa ser emocional. A lua em peixes mostra que suas fraquezas estão em peixes. E sim, a lua na casa de peixes pode estar sinalizando que a emotividade excessiva pode ser vencida pondo em prática as energias positivas desta casa, a casa da mestria divina. Não é a lua, Renato, que te faz assim ou assado. Ela apenas amplifica aquilo que você já tem. Caso uma pessoa tenha muita vulnerabilidade em tal área de sua consciência, no ciclo do relógio cósmico, e a lua esteja atuando ali, isto é apenas um sinalizador que comprova a suspeita, mas isso é uma bênção. Para que a pessoa vença suas fraquezas, ela tem certeza, é ali que Deus aponta. Aonde está a sua lua
é onde Deus está apontando que está o seu problema, onde você precisa trabalhar. E quando a pessoa vencer essa energia, essa fraqueza, então ela passará a ser, mesmo tendo a Lua ali, a ser mestre nessa área. E a Lua nada de ruim terá para amplificar, entende? O que com certeza ocorrerá é que as pessoas com aquela fraqueza serão atraídas para perto dessa pessoa que já venceu suas fraquezas nesta casa, para aprenderem a se libertar seguindo os passos de quem já venceu. Por isso é interessante as pessoas que têm a Lua em tal signo procurarem aprender com as pessoas evoluídas, né, que têm o Sol na mesma casa. Agora, é importante lembrar que a pessoa que tem o Sol em Peixes, por exemplo, ou em qualquer casa, mas no caso com você seria Peixes, que seria o seu exemplo, se ela for uma má pisciana, o seu Sol transforma-se em Lua, amplifica a energia negativa. Ela deforma aquilo que tem de bom para aprender. Então é importante você reconhecer as qualidades daquela casa na pessoa que você está se encontrando, porque nós atraímos mesmo para nós pessoas que têm energias equivalentes. A Ângela de Belo Horizonte nos escreveu dizendo: Olá, Paulo e Maria Lúcia, luz do amor divino para todos do grupo. Eu recebi este e-mail sobre o timo e gostaria de saber o que os ensinamentos dizem sobre esta glândula tão misteriosa. Grata, eu sou Ângela de Belo Horizonte. Vamos ler então o texto. Abre aspas. Na anatomia humana, o timo é um órgão linfático que está localizado na porção antero-superior da cavidade torácica. Limita-se superiormente pela traqueia, a veia jugular interna e a artéria carótida comum, lateralmente pelos pulmões e inferior e posterior pelo coração. Mas, para entender melhor como funciona, saiba que o timo é a chave da energia vital. Esta é uma pesquisa da jornalista e pesquisadora Sônia Hirsch. No meio do peito, bem atrás do osso, onde a gente toca quando diz eu, fica uma pequena glândula chamada timo. Seu nome, em grego, timos, significa energia vital. Precisamos dizer mais? Precisamos. Precisamos porque o timo continua sendo um ilustre desconhecido. Ele cresce quando estamos contentes e encolhe pela metade quando estressamos, e mais ainda quando adoecemos. Essa característica iludiu durante muito tempo a medicina, que só conhecia através de autópsias e sempre o encontrava encolhidinho. Supunha-se que atrofiava e parava de trabalhar na adolescência, tanto que durante décadas os médicos americanos bombardearam timos adultos perfeitamente saudáveis com megadoses de raio-x, achando que seu tamanho anormal poderiam causar problemas para a pessoa. Mais tarde, a ciência demonstrou que, mesmo encolhendo após a infância, o timo continua totalmente ativo. É um dos pilares do sistema imunológico, junto com as glândulas adrenais e a espinha dorsal, e está diretamente ligado aos sentidos, à consciência e à linguagem. Como uma central telefônica por onde passam todas as ligações, o timo faz conexões para fora e para dentro. Se somos invadidos por micróbios ou toxinas, o timo reage produzindo células de defesa na mesma hora. Mas o timo também é muito sensível a imagens, cores, luzes, cheiros, sabores, gestos, toques, sons, palavras e pensamentos. Amor e ódio o afetam profundamente. Ideias negativas têm mais poder sobre o timo do que vírus ou bactérias. Já que não existem em forma concreta, o timo fica tentando reagir e enfraquece, abrindo brechas para sintomas de baixa imunidade, como o herpes, por exemplo. Em compensação, ideias positivas conseguem do timo uma ativação geral, em todos os poderes, lembrando que a fé remove montanhas.
Um teste simples pode demonstrar essa conexão. Feche os dedos, polegar e indicador na posição de OK. Aperte com força e peça para alguém tentar abri-los enquanto você pensa que está feliz. Depois, repita a experiência pensando que está infeliz. A maioria das pessoas conserva a força dos dedos com a ideia de felicidade e enfraquece quando pensa estar infeliz. Substitua os pensamentos por uma bela sopa de legumes ou um lindo sorvete para ver o que acontece. Esse mesmo teste serve para lidar com situações bem mais complexas. Por exemplo, quando o médico precisa de um diagnóstico diferencial, seu paciente tem sintomas no fígado que tanto podem significar câncer quanto abscessos causados por amebas, usando lâminas com amostras ou mesmo representações gráficas de uma ou outra hipótese, testa a força muscular do paciente quando em contato com elas e chega ao resultado. As reações são consideradas respostas do estímulo, e o método, que tem sido demonstrado em congressos científicos ao redor do mundo, já é ensinado a médicos acupunturistas na Universidade de São Paulo, a USP. Um detalhe curioso é que o timo fica encostadinho no coração, que acaba ganhando todos os créditos em relação aos sentimentos, emoções, decisões, jeito de falar, jeito de escutar e estado de espírito. Por exemplo, quando dizemos "fiquei com o coração apertadinho", essa frase revela uma situação real do timo, que só por reflexo envolve o coração. O próprio chakra cardíaco, fonte energética de união e compaixão, tem mais a ver com o timo do que o próprio coração físico. E é nesse chakra, segundo os ensinamentos budistas, que se dá a passagem do estágio animal para o estágio humano. Lindo! Você pode estar pensando, mas e daí? Daí que, se você quiser, pode exercitar o seu timo para aumentar sua produção de bem-estar e felicidade. Como? Pela manhã, ao levantar, ou à noite, antes de dormir. Primeiro, fique de pé, os joelhos levemente dobrados. A distância entre os pés deve ser a mesma dos ombros. Ponha o peso do corpo sobre os dedos dos pés e não sobre o calcanhar, e mantenha toda a musculatura bem relaxada. Depois, feche uma das mãos e comece a dar pancadinhas contínuas com os nós dos dedos no centro do peito, marcando um ritmo assim, uma forte e duas fracas. Continue entre 3 e 5 minutos respirando calmamente, enquanto observa a vibração produzida em toda a região torácica. O exercício estará atraindo sangue e energia para o timo, fazendo-o crescer em vitalidade e beneficiando também os pulmões, coração, brônquios e garganta. Ou seja, enchendo o peito de algo que já era seu e só estava esperando um olhar de reconhecimento para se transformar em coragem, calma, nutrição emocional e energia espiritual. E assim termina esse texto enviado pela nossa amiga Ângela de Belo Horizonte. O texto que você nos enviou, Ângela, estava protegido por uma senha e eu tive que procurar na internet um texto igual. No texto que eu encontrei, o site ainda fazia uma relação da palavra timo com outras palavras. É bem interessante. Vejam só a correlação que eles fazem. Ótimo, né? A palavra ótimo, ou íntimo, ou estímulo. Ótimo, íntimo, estímulo e ritmo. O ritmo não tem o i depois do t, mas timo, né? Ritmo. Ritmo. O som é timo, né? Ritmo. Então são 4 palavras muito fortes no nosso vocabulário, que tem a palavra timo bem clara neles, e são palavras positivas, todas elas. O ritmo, o ótimo, o íntimo e o estímulo. Eu entendo, Ângela, o timo como sendo a manifestação física da câmara secreta do coração. O exercício proposto nesse texto que você nos enviou mostra
que podemos estimular o timo para encontrar a felicidade e a saúde, mas não posso confirmar isso. Eu entendo que o grande ativador do timo mesmo é a felicidade, e ela só pode existir, Ângela e amigos, para aqueles que seguem os 2 primeiros mandamentos à risca. Sabe, a gente pode falar de muitos ensinamentos dos mestres aqui, a gente sempre vai cair nesses 2 primeiros mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. A alegria constante é resultado da harmonia e gratidão contínua e mútua. É necessário estar contente mesmo nas adversidades, pois sabemos que os sentimentos interiores atraem as realizações exteriores. Assim, sentimentos ruins só atraem mais e mais problemas. Este é o grande segredo do primeiro mandamento. Estando em contato com Deus, o grande Um, agradecendo e pedindo intercessão em nossas vidas e na de nossos irmãos, somos sempre felizes. E é isso que ativa o timo, e não o contrário. Talvez os 2 juntos funcionem com perfeição. Buscar a felicidade interior e ativar com pancadinhas no peito, eu até faço isso. Já fazia antes do seu e-mail, o seu e-mail foi esclarecedor, gostei muito. Acho que dar batidinhas no peito tem grande valor, mas associado com a felicidade interior, pelo contato interior com Deus. Quando deitamos à noite em nossas camas e agradecemos a proteção que Deus nos dá, a oportunidade de servir à luz e a expansão desta luz nas consciências das pessoas, então esta felicidade estimula o timo. Em seu ditado da Pérola de Sabedoria, volume 16, número 45, o poderoso Cosmos, em 1973, disse à mensageira Elizabeth Clare Prophet que o timo é a âncora física do 5º raio secreto. O 5º raio secreto, amigos, é o raio da entrega, a 11ª hora do ciclo, quando entregamos a Deus o nosso trabalho e pedimos a Ele que receba a nossa oferta e aperfeiçoe nossa realização. O poderoso Cosmos diz ainda que o timo é o ponto perto do coração e da chama trina. Acho que o timo ainda é um assunto a ser discutido em futuros programas, devido à sua grande importância. A gente pode manter esse assunto porque ainda tem muito a evoluir, com certeza. É aquela parte física em nós que está ligado ao nosso chakra de comunhão com o espiritual. Muito, muito importante. Parabéns pelo e-mail, gostei muito. O Valdir de Jaguariúna nos escreveu dizendo o seguinte: olá, é com um imenso prazer que envio este e-mail. Adorei o site. Há muitas informações lindas. Há muito tempo atrás e até hoje eu sinto um fogo ardente em buscar o conhecimento pela vida espiritual, os anjos, etc. A cada dia, a cada pesquisa que faço, este fogo aumenta. Sinto que preciso encontrar o meu caminho, a direção correta. Eu sou uma pessoa de 25 anos muito simples, poucos conhecimentos do assunto, mas que sinto algo que não sei explicar. A cada assunto que leio me dá arrepios de alegria e contentamento, e que devo seguir este caminho é algo incrivelmente forte, muito forte mesmo, uma força imensa. Fiz uma terapia quântica, pois senti a necessidade devido a uns problemas e comentei sobre esses desejos e a pessoa me indicou a ler sobre a fraternidade branca. Tenho lido aqui no site e é algo que me atrai muito. Abraços, Valdir Dias Corrêa. Olá, Valdir. Fico feliz em ver sua alma reconhecendo os ensinamentos que um dia foram gravados em seu ser. Ensinamentos que agora encontra fora do seu ser. Nosso trabalho é apenas acordar vocês para o que realmente já está em vocês, já é de vocês. Já está incrustado em suas almas. Nosso grupo de estudos virtual é o lugar certo para você expandir os seus conhecimentos sobre os ensinamentos dos mestres ascensos, para você colocar na mente consciente aquilo que já está lá no seu inconsciente. O Renato de Niterói nos enviou uma história que é muito interessante e tem tudo a ver com os ensinamentos. Eu vou ler para vocês. O título é O Centésimo Macaco.
Acho que muitos de vocês já devem ter lido esse e-mail, mas é outro daqueles e-mails que a gente precisa registrar aqui. O 100º macaco. O macaco japonês, Macaca fuscata, vinha sendo observado há mais de 30 anos em estado natural. Em 1952, os cientistas jogaram batatas doces cruas nas praias da ilha de Koshima para estes macacos. Eles apreciaram o sabor das batatas doces, mas acharam desagradável a areia na batata. Uma fêmea de 1 ano e meio, chamada Imo, descobriu que lavar as batatas num rio próximo resolvia o problema, e ensinou o truque à sua mãe. Seus companheiros também aprenderam a novidade e a ensinaram às respectivas mães. Aos olhos dos cientistas, esta inovação cultural foi gradualmente assimilada por vários macacos. Entre 1952 e 1958, todos os macacos jovens aprenderam a lavar a areia das batatas doces para torná-las mais gostosas. Só os adultos que imitaram os filhos aprenderam este avanço social. Outros adultos continuaram comendo batata doce com areia. Foi então que aconteceu uma coisa surpreendente. No outono de 1958, na ilha de Koshima, alguns macacos, não se sabe ao certo quantos, lavavam suas batatas doces. Vamos supor que um dia, ao nascer do sol, 99 macacos da ilha de Koshima já tivessem aprendido a lavar as batatas doces. Vamos continuar supondo que ainda nessa manhã, 100º macaco tivesse feito uso dessa prática. E então aconteceu. Nessa tarde, quase todo o bando já lavava as batatas doces antes de comer. O acréscimo da energia desse 100º macaco rompeu de alguma forma uma barreira ideológica. Após o 100º macaco, quase todo o bando, de um minuto para o outro, aprendeu instantaneamente. Mesmo aqueles que não lavavam as batatas. Mas vejam só, os cientistas observaram também uma coisa surpreendente. O hábito de lavar as batatas doces havia atravessado o mar. Bandos de macacos de outras ilhas, além dos grupos do continente, também começaram a lavar suas batatas doces. Assim, quando um certo número crítico atinge a consciência, essa nova consciência pode ser comunicada de uma mente para outra. O número exato pode variar, mas o fenômeno do 100º macaco significa que quando só um número limitado de pessoas conhece um caminho novo, ele permanece como patrimônio da consciência dessas pessoas. Mas há um ponto em que, se mais uma pessoa se sintoniza com a nova percepção, o campo se alarga de modo que essa percepção é captada por quase todos. Você pode ser o 100º macaco. Essa experiência nos proporciona uma reflexão sobre a direção de nossos pensamentos. De certo modo, já sabemos que para onde vai o nosso pensamento segue a nossa energia. Grupos pensando e agindo numa mesma frequência em várias partes do planeta têm as mesmas sensações e acabam fazendo as mesmas coisas sem nunca terem se comunicado. Isso vale tanto para aqueles que praticam o bem como para aqueles que usam suas faculdades para o mal. O acréscimo de energia, neste caso, pode ser aquela que você está enviando com o seu pensamento sintonizado na frequência do crime noticiado que gera comoção geral. Parece coincidência, mas sempre que um crime choca e comove multidões, de imediato outros fatos semelhantes pipocam em diversos lugares. Será isso o efeito do 100º macaco às avessas? Ao invés de indignar-se diante do crime noticiado, direcionando inconscientemente seu pensamento e sua energia para essas pessoas ou grupos que se aproveitam dessa energia para materializar mais crimes, neutralize com pensamentos conscientes de amor e perdão. Mude de canal na TV, vire a página do jornal, saia da frequência e não alimente ainda mais a insanidade daqueles que tendem para o crime
e também daqueles que lucram com as desgraças alheias. São todos igualmente insanos, tanto aquele que pratica o crime quanto aquele que esbraveja palavrões de indignação por horas diante das câmeras, criando comoção e levantando a energia que se materializará nas mãos daquele que está com a arma já engatilhada. Gerar material para construir um mundo melhor não requer tanto de grandes ações, quanto essencialmente grandes blocos de consciência. É preciso que mais gente se sintonize na frequência e coloque aquele acréscimo de energia que pode gerar uma nova consciência em outros grupos, em outras partes do planeta. Se cada um de nós dedicarmos alguns minutos todos os dias para meditar, entrando em sintonia com a frequência do amor, basta para mudar muitas coisas desagradáveis acontecendo em nosso planeta e criar uma nova consciência. Seja você também um 100º macaco para o bem. Paz profunda. Fecha o e-mail enviado pelo Renato. Sabe, Renato, esse texto, muito interessante, está correto e errado ao mesmo tempo. Ele coloca os animais e os humanos em um mesmo plano, e isso não é bem assim. Eu poderia falar muito sobre o assunto aqui, mas eu prefiro ler para vocês agora um trecho do Manual de Teosofia de Charles Leadbeater, para vocês poderem entender o que eu estou dizendo. Abre aspas. Cada homem é uma alma, mas não cada animal ou cada planta. O homem, como uma alma, pode se manifestar somente através de um corpo de cada vez no mundo físico, ao passo que uma alma animal se manifesta simultaneamente através de uma quantidade de corpos animais, uma alma vegetal através de uma quantidade de plantas separadas. Um leão, por exemplo, não é uma entidade permanente, separada do mesmo modo que um homem é. Quando um homem morre, isto é, quando ele, enquanto alma, deixa de lado o seu corpo físico, permanece exatamente como era antes, uma entidade separada de todas as outras entidades. Quando o leão morre, aquilo que tinha sido sua alma separada é devolvido à massa de onde veio, uma massa que ao mesmo tempo está provendo as almas para muitos outros leões. Para tal massa damos o nome de alma-grupo. Uma alma-grupo, como esta, está associada a um considerável número de corpos leoninos, digamos uma centena. Veja bem, ele ainda fala aqui uma centena, 100. Cada um destes corpos, enquanto vive, tem uma 100ª parte da alma-grupo ligada a ele, e durante este tempo aparenta ser, de todo, separado, de maneira que o leão, durante sua vida física, é tão um indivíduo quanto o homem, mas não é um indivíduo permanente. Quando ele morre, a sua alma reflui para a alma-grupo a que pertence, e aquela mesma alma leonina não pode ser separada novamente do grupo. Uma analogia útil pode ajudar na compreensão. Imagine a alma-grupo sendo representada pela água dentro de um balde, e a centena de corpos de leões por 100 copos. Quando cada copo é mergulhado no balde, retira uma medida de água, que é o mesmo, no caso aqui, de uma alma separada do balde, do grupo. Aquela água, durante um período, assume a forma do veículo que preenche, e é temporariamente separada da água que permanece no balde e da água nos outros copos. Agora, coloque-se em cada um dos 100 copos alguma espécie de corante ou alguma espécie de aromatizante diferente. Isso representaria as qualidades desenvolvidas pelas suas experiências na alma separada do leão durante sua vida, uma vida separada. Devolva a água do copo para o balde. Isso representa a morte do leão. A matéria corante ou aromatizante será disseminada por toda a água do balde, mas dará uma coloração muito mais tênue, um odor muito menos pronunciado
quando assim distribuída, do que quando estava confinada a um só copo. As qualidades desenvolvidas pela experiência de um leão ligado àquela alma-grupo são, deste modo, compartilhadas com toda a alma-grupo, mas em grau muito menor. Podemos tirar outro copo de água daquele balde, mas jamais poderemos obter a mesmíssima água depois de ela ter se misturado à restante. Cada copo de água retirado daquele balde no futuro conterá alguns traços do corante ou aromatizante posto em cada copo cujo conteúdo tiver retornado ao balde. Assim, as qualidades desenvolvidas pela experiência de um único leão se tornarão propriedade comum de todos os leões que futuramente nascerão daquela alma-grupo, daquele mesmo balde, ainda que em grau menor do que existiam naquele leão individual que as desenvolveu. Esta é uma explicação para os instintos herdados. Este é o porquê de um patinho chocado por uma galinha correr instantaneamente para a água sem precisar que lhe mostrem como nadar. O porquê de um pinto esconder-se à visão da sombra de uma águia quando mal saiu do ovo. O porquê de um pássaro que foi artificialmente criado e jamais viu um ninho, não obstante, sabe como fazer um, e o faz de acordo com as tradições de sua espécie. Mais abaixo na escala da vida animal, enormes números de corpos são associados a uma única alma-grupo. Incontáveis milhões, por exemplo, no caso de alguns insetos menores, mas à medida que subimos no reino animal, o número de corpos associados a uma só alma-grupo se torna cada vez menor e, portanto, as diferenças entre os indivíduos se tornam maiores. Assim, as almas-grupo gradualmente se fragmentam, retornando ao símbolo do balde. À medida que copo após copo d'água é retirado dele, colorido com algum tipo de substância corante, e a ele devolvido, toda a água do balde gradualmente se torna mais rica em cor. Suponha que, por estágios imperceptíveis, algum tipo de película vertical se forme através do centro do balde e gradualmente se solidifique numa divisão, de modo que agora tenhamos uma metade direita e uma esquerda no balde. A cada copo de água que fosse retirado, fosse devolvido sempre para a mesma metade de onde foi retirado. Então, logo uma diferença se estabelecerá e o líquido em uma das metades do balde já não será o mesmo que a outra metade. Teríamos então praticamente dois baldes. E quando esse estágio é atingido numa alma-grupo, ela se divide em duas, como uma célula se separa por fissão. Dessa forma, à medida que a experiência enriquece sempre mais e mais, as almas-grupo se tornam menores, mas mais numerosas. Até que, no ponto mais alto, chegamos ao homem com sua alma individual, que já não mais retorna a um grupo, mas sempre permanece separado. Uma das ondas de vida está vivificando todo um reino, mas nem todas as almas-grupo naquela onda de vida passarão por todo aquele reino, desde baixo até em cima. Se no reino vegetal uma certa alma-grupo tiver animado árvores florestais, quando passar para o reino animal omitirá todos os estágios inferiores. Isto é, jamais habitará insetos ou répteis, mas começará logo no nível de mamíferos inferiores. Os insetos e répteis serão vivificados por almas-grupo que, por alguma razão, deixaram o reino vegetal num nível muito mais baixo do que as árvores de florestas. Da mesma maneira, uma alma-grupo que tiver atingido os níveis mais altos no reino animal não se individualizará em selvagens primitivos, mas em homens de um tipo algo superior. Os selvagens primitivos sendo recrutados de almas-grupo que deixaram o reino animal em um nível inferior. Almas-grupo em qualquer nível ou em todos os níveis se distribuem em 7 grandes tipos, de acordo com o ministro da deidade através de cuja vida emanaram. Estes tipos são claramente distinguíveis em todos os reinos, e as sucessivas formas assumidas por cada um deles constituem séries interligadas, de modo que animais, vegetais e variedades das criaturas elementais podem ser arranjadas todas dentro de 7 grandes linhas,
e a vida percorrendo uma das linhas não se desviará para nenhuma das outras. Nenhuma classificação detalhada já foi feita sobre os animais, plantas ou minerais a partir deste ponto de vista, mas é certo que a vida que é encontrada animando um mineral de um tipo especial jamais vivificará qualquer outro tipo além do seu mesmo, ainda que naquele tipo possa variar. Quando passa para os reinos vegetal e animal, habitará vegetais e animais daquele tipo e não de outro. E quando eventualmente atingir a humanidade, se individualizará em homens daquele tipo e não de outro. O método de individualização é a elevação da alma de um animal particular a um nível muito mais alto do que o atingido por sua alma grupo, de modo que já não pode mais voltar a ele mais tarde. Isso não pode ser feito com qualquer animal, mas só com aqueles cujo cérebro estiver desenvolvido até certo nível, e o método usualmente adotado para adquirir tal desenvolvimento mental é trazer o animal em contato estreito com o homem. A individualização, portanto, é possível somente para animais domésticos, e mesmo assim, só para certos tipos deles. À frente de cada um dos 7 tipos fica uma espécie de animal doméstico, o cachorro em um, o gato em outro, o elefante num terceiro, o macaco num quarto, e assim por diante. Os animais selvagens podem, todos, ser distribuídos em 7 linhas que conduzem aos animais domésticos. Por exemplo, a raposa e o lobo, obviamente, estão na mesma linha do cachorro, enquanto o leão, o tigre e o leopardo, igualmente óbvio, conduzem ao gato doméstico. De modo que a alma grupo, animando as centenas de leões mencionados antes, poderia, em um estágio posterior da evolução, ser dividida em, digamos, 5 almas grupo, cada qual animando 20 gatos. Fecha esse texto de Charles Leadbeater, da Escola Teosófica. Sabe, Renato, com certeza o texto que você nos enviou sobre os macacos está certo ao afirmar que quanto maior for o número de pessoas pensando em alguma coisa, maior o número de pessoas que estarão receptivas a esta forma de pensamento, sem que tenham tido contato com pessoas que pensam desta forma, mesmo tendo individualidade em cada corpo, como ensina Leadbeater. O ser humano é um só, no que diz respeito a estarmos ligados à mesma Mãe Divina que nos nutre e protege. Estamos dentro do mesmo balde quando entendemos que estamos no mesmo útero, o útero da Mãe Divina, e por conseguinte ligados espiritual, mental, emocionalmente e fisicamente. Todos os nossos atos espirituais, mentais, emocionais e físicos afetam bem ou mal a evolução de todos que estão dentro do útero da Mãe Divina. Por isso, voltamos aos 2 primeiros mandamentos, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando pensamos o mal, afetamos o próximo e a nós mesmos. Quando um ser humano evolui, eleva consigo muitas almas. Quando involui, o humano puxa muitos para baixo junto consigo. Nós que estudamos os ensinamentos dos mestres ascensos, aprendemos que podemos, ao ver um jornal, uma notícia ruim, ao invés de lamentarmos aquela notícia que estamos vendo, pedir a intercessão divina para resolver o problema, para ajudar a pessoa, ao invés de dar força para a mão do gatilho, como diz esse texto que você nos enviou. Por exemplo, aquele caso da mocinha que foi raptada pelo namorado que matou ela dentro do apartamento. Quantas e quantas vezes eu orei ali para que o Espírito Santo entrasse naquela casa e a harmonia e o amor tomassem conta de todos e a força que mantinha aquele rapaz com a mão na arma fosse desativada. Mas, do outro lado, quantas pessoas diziam: esse rapaz vai matar essa moça, olha, vai ser uma desgraça, e esse tipo de coisa. Então, essa forma de afirmação e pensamento negativo com relação à notícia negativa é que faz com que ela se amplie. Não o fato simplesmente de ler a notícia negativa. Se você lê a notícia negativa e atua de uma forma alfa em cima dela, tentando transformá-la, então isso pode acontecer. Agindo, levando o bem para transformar aquele mal existente, então isso pode acontecer. Agora é lógico, quando deixamos que aquela notícia ruim nos afete, nos transforme, nos machuque, ou pior ainda, que a gente passe
a afirmar que aquele mal realmente existe e está acontecendo, então nós estamos dando força a ele. E nesse sentido, esse texto está correto. Muito bom. Vamos continuar então agora um e-mail do Geraldo Bonfim de Belo Horizonte. Ele diz: queridos Paulo, Maria Lúcia, irmãos, saudações na luz de Deus. No livro Alquimia de Saint-Germain, livro 3, uma trilogia sobre a chama trina da vida, página 244, Saint-Germain diz, abre aspas, a vontade franca e a disposição acentuada pelo decreto de sua palavra eliminam então todas as barreiras em seu ser e na consciência, que, como vocês sabem, impedem o fluxo da chama da iluminação de Deus. Utilizem a chama violeta púrpura da liberdade, acolham-na em cada átomo e célula de seu mundo. Peçam todos os dias a sua presença divina para obterem maior sabedoria e o aumento da chama da iluminação, bem como o seu uso correto. Em nome do Cristo e pelo poder da chama trina dentro do seu coração, exijam de seu grande eu divino um fluxo equilibrado de poder, sabedoria e amor e vejam o que a vida fará por vocês. Fecha aspas. Desta passagem, amigos, eu sugiro a frase da semana, que ficaria assim: em nome do Cristo e pelo poder da chama trina em meu coração, exijo do meu grande eu divino um fluxo equilibrado de poder, sabedoria e amor, o aumento da chama da iluminação, bem como o seu uso correto. Na luz de Deus que nunca falha, eu sou Geraldo. Geraldo, sua frase da semana foi aceita e gostei muito do texto que você nos enviou, mas vamos mudar algumas poucas palavras. A palavra exigir no contexto desse texto tem a ver com o direito, mas na frase da semana ela não é necessária. A frase fica assim: em nome do eu sou o que eu sou. Repitam comigo já para já irem pegando. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. É isso. Vamos então. Vamos fazer 9 vezes a frase comigo. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina, para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina, para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. Em nome do eu sou o que eu sou, e pelo poder do Santo Cristo em meu coração, eu invoco agora o aumento da chama trina da iluminação e o equilíbrio da minha chama trina para a minha evolução na luz. Amém. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações, amigos, e minha grande família da luz. Amigos, eu tenho aqui um texto muito lindo que diz, abre aspas, conhecendo a sua família interior. Você só se conhecerá completamente depois de ter encontrado a sua família interior. Isso é o que dizem
a psicóloga Caroline Hanslick e Brian Gray, que falaram sobre a família interior durante a conferência de verão em San Diego. Conhecer a sua família interior é uma grande ajuda na senda espiritual, disse Hanslick. Este conhecimento o ajuda a distinguir entre o seu eu real em Deus e o seu lado negativo ou morador do umbral. Inspirados nos ensinamentos da Mãe Maria sobre o relógio cósmico, Hanslick e Gray desenvolveram o modelo da família interior em 1990 para ajudar as pessoas a resolver seus problemas psicológicos e a melhorar seus relacionamentos. Hanslick e Gray explicam que os nossos pensamentos, sentimentos e ações baseiam-se nas dinâmicas da nossa família interior, amorosa ou não amorosa. Conhecer a família interior nos ajuda a determinar quem iremos ser. A família interior amorosa é constituída pelo pai amoroso, menino amoroso, mãe amorosa e menina amorosa. Estes 4 arquétipos correspondem às 4 personalidades e vibrações do Deus Pai, Filho, Mãe e Espírito Santo. São os 4 padrões divinos do nosso ser interior. Na linha 12 do relógio está o Pai amoroso e o mais poderoso arquétipo. Sua função é proteger, dirigir, disciplinar com amor, estabelecer limites e amar de forma condicional. Na linha 3 do relógio está o menino amoroso. É o aspecto do ser que manifesta a consciência de Cristo, investigando e adquirindo mestria e vivendo com alegria. Na linha 6 está a mãe amorosa e é o arquétipo que nutre, guia e ama a alma incondicionalmente. Ela também ajuda a alma a entender como lidar com as experiências da vida. Na linha 9 está o Espírito Santo, a menina amorosa. A menina amorosa é o nosso ser inocente, sensível e criativo. Ela se expressa através da arte, canto, dança, poesias e misticismo. O pai não amoroso critica, condena e intimida. O menino não amoroso é inquieto e busca a competição de forma negativa. A mãe não amorosa é distante e asfixia a alma. A menina não amorosa desenvolve um complexo de mártir baseado em autopiedade. Estes arquétipos não amorosos foram desenvolvidos nesta vida, especialmente na infância e em vidas passadas. Hanslick explica que, assim como na história do médico e do monstro, nós temos 2 identidades a escolher: a alma unida à consciência do Cristo ou a alma aprisionada pela natureza humana e inferior. Fecha aspas. Jesus em nossos corações, Antônio de Portugal. Grato, Antônio, pela sua participação enviando este texto. Nada a comentar, a não ser que ele tem tudo a ver com os ensinamentos dos mestres, apenas mais uma forma de enxergar aquilo que tanto buscamos transmitir, esse trabalho desses 2 chelas da fraternidade dos mestres ascensos. A Célia Godinho nos enviou um e-mail dizendo: boa tarde, eu me chamo Célia, eu sou portuguesa e conheço o vosso site, mas por vezes fico duvidosa nos sites que falam da Grande Fraternidade Branca. E qual devo seguir em termos de veracidade das informações? Eu gostava que me informassem qual a vossa opinião de poder invocar e ou trabalhar através da Grande Fraternidade Branca. Obrigada e bem-ajam, Célia. Célia, eu não sei se entendi bem a sua dúvida, mas há alguns anos atrás nós enviamos uma gota de sabedoria com o seguinte texto de Regina Bartheldes, que eu acho que pode ajudar você a compreender melhor as escolas sérias, aquelas criadas realmente pelos mestres. O título era Busque conhecer as escolas esotéricas pelos seus frutos. Abre aspas. Existem várias ordens ou escolas patrocinadas pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, que podem ajudá-lo na subida de sua escalada etérea. A mensageira da escola Summit Lighthouse adverte que existem também as falsas hierarquias e as falsas escolas, normalmente patrocinadas pelos anjos caídos e entidades do astral que se fazem passar pelos mestres e dizem fazer parte da Grande Fraternidade Branca, mas que, na realidade, são impostoras. A melhor maneira de se discernir é, como se diz na Bíblia,
Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7:20. Isto também é válido para nós analisarmos as escolas com as quais entramos em contato. Antes de se filiar a qualquer organização, analise seus participantes, analise os motivos com que eles se manifestam, principalmente analise se o objetivo deles é construtivo e não de engrandecimento pessoal, mas consulte o seu melhor amigo, que é o seu Santo Cristo pessoal, em reflexão sincera. Ele com certeza lhe dará uma intuição se você está seguindo uma ordem autêntica da Grande Fraternidade Branca ou não. Todas as ordens patrocinadas pela Grande Fraternidade Branca possuem um mensageiro que foi, por muitas encarnações, preparados pelos mestres para esta tarefa. Os mestres ascensionados não se manifestam em centros espíritas, nem através de mediunidade de incorporação. Os mensageiros da Grande Fraternidade Branca são canais de consciência cósmica. Eles têm pleno controle de seus corpos e de suas mentes quando estão em contato com os mestres, o que não ocorre com os médios de incorporação. O contato entre os mestres ascensionados e os mensageiros é feito através do corpo mental superior. Segundo a mensageira Elizabeth Clare Prophet, sempre após a visita de um mestre, ela se sente completamente energizada, revigorada e com um sentimento de paz interior enorme. Já os médios de incorporação sentem fadiga, cansaço e até exaustão após uma sessão mediúnica. Os principais ensinamentos da Grande Fraternidade Branca para os nossos dias, transmitidos através de escolas patrocinadas pelos mestres ascensionados, são: primeiro, o conhecimento da divina presença, eu sou, I am, Deus em vós. Segundo, o conhecimento e aplicação da chama violeta consumidora para a purificação do karma pessoal, coletivo e planetário. Terceiro, o conhecimento da existência dos mestres ascensos, dos seres cósmicos, dos seres angélicos e dos seres dos elementais. Quarto, o conhecimento da importância da palavra falada, o verbo. Quinto, o conhecimento sobre os corpos etéreo, astral, mental e físico. Sexto, o conhecimento e explicação dos 7 raios. Sétimo, o conhecimento da ascensão acessível a todos, ser humano, através da prática dos ensinamentos dados pelos mestres. Ou seja, o caminho da elevação é através da ascensão, o que ocorre através do coração, a evolução interior e não a fuga com o socorro de naves extraterrestres. Oitavo, acima de tudo isso, as escolas dos mestres ascensos ensinam seus alunos a curarem a si mesmos, não precisando de passes ou qualquer tipo de contato físico com a escola. Questione e analise antes de se filiar a qualquer grupo ou ordem que se diz ser patrocinado pelos mestres ascensos, mas que não divulgam ou ensinam os itens acima. Os mestres ascensionados são seres de luz etérea, que servem à luz e que espalham a luz onde quer que estejam. Portanto, eles nunca, jamais se manifestam em ambientes escuros com pouca iluminação, nem em centros espíritas e nem através de médios de incorporação. Também os apelos e decretos dados por eles devem ser pronunciados em voz alta e sempre na presença da luz, com as janelas abertas durante o dia ou em um ambiente bem iluminado durante a noite. Regina Bartheltz. Esse texto diz muita coisa, tem muito a ser adicionado a ele também. Por exemplo, os mestres não se apresentam onde tem bebidas alcoólicas, cigarros, charutos, esse tipo de desordem. Esse é o nosso recado com relação ao que eu entendi do seu e-mail, querida Célia. Mais um e-mail do Renato de Niterói nos diz o seguinte: caros Paulo e Maria Lúcia e demais estudantes da luz aqui reunidos, ouvindo o programa 80, fiquei com algumas dúvidas em relação aos 7 sacramentos. Paulo, como posso dar uma educação espiritual à minha filha de 9 anos se ela mora com a mãe que não acredita na hierarquia e sim na falsa hierarquia? Renato, mais uma vez eu vou respondendo uma a uma as suas perguntas. Renato, se você acha que a mãe de sua filha está bloqueando a educação espiritual dela, escreva aos mestres ascensos no Conselho Kármico e peça a intercessão da luz. Peça para que Deus atue na libertação de sua filha. Nos momentos em que ela está com você, Renato, aproveite para educá-la. Fale da luz e dos mestres para ela. E eu sei que você já está fazendo isso.
Sua filha tem a mãe que Deus lhe deu, que Deus escolheu para ela. Foi a condição kármica de sua filha, com relação às vidas anteriores dela, que ditou a necessidade de ela nascer filha desta mãe. Lembre-se disso. Quem é que pode dizer o que ela vai aprender de bom com a mãe? Talvez a espiritualidade não seja o ponto mais importante nesse período da vida dela. É muito difícil julgar isso. É muito fácil apontar só os erros da mãe dela, a sua ex-esposa. Cuidado para não entrar em julgamento, isso é realmente muito delicado. Talvez a mãe tenha qualidades que ela precisa aprender nesse período de sua vida. Continuando a segunda pergunta do Renato. Nasci na religião católica, fiz a primeira comunhão, tive a chance de me crismar, mas não o fiz, por discordar de uma igreja que só tem a Jesus como mestre, e eu sempre acreditei que haviam outros como ele. Então, Paulo, posso me crismar agora que estou nesse grupo virtual? Renato, como eu disse no programa 80, a confirmação atua no nível do chakra do coração e é uma via de duas mãos, assim como este chakra é tanto alfa quanto ômega. Esta confirmação, Renato, é interior e exterior. Tanto o indivíduo começa a reconhecer a presença do Espírito Santo, quanto ele precisa confirmar isso ao grupo. Ele confirma sua vontade de permanecer. Todos os e-mails que você já escreveu aqui, participando conosco do grupo, mostram para nós que você já tomou sua decisão, sua comunhão diária com os mestres também. Não é necessário um ritual, não necessariamente. Esta confirmação interior ocorre quando nos damos conta de quão abençoados somos por estar em contato tão próximo à luz. Sabe as vezes que você nos escreveu que chorou de emoção com suas experiências espirituais? Isso é confirmação, Renato. Confirmação interior. Isso é reconhecimento da ação da luz em nossas vidas. Quando lemos um ensinamento e colocamos em prática, é reconhecimento, é confirmação. Quando buscamos nos transformar para ser um veículo de ação da luz interior, isso é crisma, isso é confirmação. Fique tranquilo, você está mais do que confirmando a sua vontade perante os mestres, perante o grupo, perante todos. A terceira pergunta do Renato. Como você explica o sétimo sacramento em relação a nós que somos casados e não fizemos opção para sermos padres? Vitória sempre, Renato. Renato, a Santa Ordem eu expliquei muito bem. Você precisa ouvir a aula novamente e meditar um pouquinho mais. Mas eu acho extremamente importante que todos a compreendam com perfeição, até porque diz respeito a uma pergunta que muitos fazem sempre, que é o sexo. A resposta é sim, dos casados também é esperado que um dia sigam a abstinência sexual. Veja só o que eu disse no programa 80, Renato. Isto quer dizer que quem está na hora de seguir o celibatarismo, que o siga. E, acima de tudo, Jesus dá esta mensagem no topo de uma montanha, para deixar claro que o caminho da iluminação do chakra da coroa é o celibatarismo. Agora vejam que este é o sétimo raio, o sétimo sacramento. Esta é a hora onde nós somos todos esperados. Deus espera que, casado ou não, um dia todos cheguem a esse estado. Depois de ter seus filhos e na hora em que o casal estiver preparado, eles devem buscar este caminho em comum acordo, pois agora não são mais duas pessoas, e sim uma. O sacramento da Santa Ordem, ou hierarquia, mostra também a importância da hierarquia superior de luz. O indivíduo reconhece e aceita a necessidade de respeitar a hierarquia e de que necessita de direcionamento superior. Cego não pode guiar cego. O indivíduo precisa encontrar-se com o seu guia espiritual, o Santo Eu Superior. Isso que eu disse, então, no programa 80. Então, veja, Renato, quanto antes conseguirmos ser celibatários, quanto antes seremos livres e desapegados deste mundo. Mas o celibato não é só o sexo, mas sim a abstinência de todo apego carnal. É uma busca da elevação consciente do Kundalini. É a energia do chakra da base, a união da energia da mãe com o pai. Agora, isso não acontece todo dia.
Então é lógico que um rapaz que acaba de casar com sua esposa, os dois façam sexo todos os dias, a semana toda, aquela necessidade de se contactar totalmente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, aquele elo inicial começando. Aos poucos, isso deve ir diminuindo, essa necessidade de energia sexual. Então, é claro que ninguém vai deixar de fazer sexo num dia no casamento, isso é aos poucos. Por isso não se deve buscar sexo fora do casamento, porque o sexo fora do casamento estimula a energia sexual, enquanto que o sexo dentro do casamento pode ser trabalhado dia a dia, diminuindo essa vontade. E assim vamos deixando a vontade do apego das coisas no dia a dia e nos transformando um ao outro, ajudando o parceiro no caminho a encontrar o desapego material. É assim que o casamento precisa funcionar, um apoiando o outro a encontrar o caminho espiritual, o caminho do retorno ao Pai. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.